Aqui estamos nós. Boa noite para todos e para aqueles que estão aqui ao vivo e a cores na nossa live. Boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que assistirão a live depois pelas mídias sociais. Já faz um tempinho que eu não aviso, né? Vou avisar hoje. Essa live que eu faço hoje aqui, às quintas-feiras, né? Como rotina, mas eventualmente por um feriado ou algum motivo particular, a gente não faz na quinta, mas eu aviso antes, mas essas quintas-feiras. Então logo termina a live aqui, ao vivo, eu vou ali no meu computador e repercuto essa live nas diferentes mídias sociais, né? No YouTube, no TikTok, no Instagram, no próprio Facebook. E remeto também para todas as pessoas que estão nas minhas listas de transmissão. Então, as pessoas que eu tenho gravadinhos aqui no meu WhatsApp, eu mando para eles. E coloco também a live nos vários grupos em que participo, de WhatsApp, de Facebook, etc. E o meu pedido aqui, já ao iniciar a live, é que você me ajude a divulgar a live. E todas as publicações que eu eventualmente fizer. Você divulga isso nos seus grupos, né? Divulga junto aos seus amigos, para que todos possam estar participando, né? E recebendo as informações para que a gente possa fazer a diferença aí o ano que vem, onde as pessoas que nos conhecem, né? Vão firmando seus conceitos, vão melhorando os seus conhecimentos sobre a estrutura política da cidade e vão elucidando as dúvidas aí quanto a um ou outro candidato. E não vamos chegar no processo eleitoral, às vésperas da eleição, e jogar para cima um nome para que ele caia dentro da urna, né? Tem que ser uma coisa muito consciente, senão nós vamos pagar um preço bastante caro. Vou dar um oizinho para todos aqueles que já estão na live aqui, beijos, abraços carinhosos a todos, né? E aos que entrarão depois. Eventualmente eu durante a live cumprimento mais algumas pessoas, ou se surgir uma pergunta aqui, tá bom? Diga já se o som tá legal, se a iluminação tá legal. E vamos lá. Valdir Almeida e a Rosana Cagiano, um beijo, obrigado. Baianinho, meu amigo. Marcelo Matos, Marcelinha, sempre assim. Boa noite, turma. Fé e força, uma live abençoada por Deus, amém. Um voto é como um rifle, sua utilidade depende do caráter de quem usa. Amém, meu irmão, meu guerreiro, hein? Mauro Puertas, um abração. Janaína Borim, minha linda Janaína Borim, nossa futura vereadora, se Deus permitir, né? Tem que trabalhar bastante, hein, filha? Mas você tem potencial enorme. Carlinho Português, um beijo, meu irmão. Rosivaldo, Rosana Cagiano, linda. Giralda Santos está falando que tá cortando. Não vi ninguém mais observar isso. Giraldo, dá uma checada aí nos seus aparelhinhos. Fosca Cristina, minha comadre linda. Boa noite, juntos como sempre, graças ao bom Deus. Cida Assunção, minha coleguinha. Obrigado. Maria Oliver, Luciane Bissacô. Luciane também é do nosso time de mulheres candidatas a vereadora, se Deus quiser, lá no ano que vem, né? Vou ajudar bastante as meninas, elas merecem. Valdir Almeida, obrigado, Valdir. Hyron Williams. Hyron me agradeceu por eu ter lembrado dele da live. De maneira alguma, Hyron. Você é merecedor, cara. Você é um grande achado aí no mundo da política. Tá desempenhando muito bem a sua função. Parabéns. Marcos Brasil. Marcos hoje não tá aqui. Marcos, um beijo na mamãe. Vai dar tudo certo. Ela vai se recuperar bacana. Itamar Silva, obrigado, querido. Rodrigo de Campos. Silas Rodrigues, meu parceirão. Bacana, Silas. Edelson, Edivaldo Heimberg, meu querido amigo de Marizias. Marisa Carquejo, um beijo na família, beijo na netinha. Mariana. Márcio Lima. Jane Espírito
Vou estar aí visitando uns amigos em Camburi, uns amigos em Boiçucanga e vou terminar aí em Juqueí, se Deus quiser. Dá um toquinho se eu estiver por lá, por perto, a gente dá um abraço. Michele Vieira, é Mimi, né? Sim, é Mimi. Miguel Flores, Raquel Lipe, obrigado. Michel Marques, Ademir Rosa Santos, Raimundo Batista, Carlinho Tralalá, Marilene Macarini, minha assistente social, que linda. Silvio Fidelis, boa noite. Maria Borges de Carvalho, obrigado. E o povo está entrando aí, né? Eu vou adiantando aqui porque a minha ideia é fazer uma live não maior do que 1 hora, certo? Até 1 hora acho que é suportável, né? Depois começa a ficar um pouco cansativo. Mas como eu tenho sempre muito assunto, muito detalhe que eu quero passar para vocês, às vezes eu atravesso um pouquinho o tempo de 1 hora. Mas você perdoa, né? Eu sei que você perdoa, sei sim senhor, né? Olha que legalzinho esse negocinho que eu pus para vocês, ó. O barco balança. É para testar quem fica e quem pula. É assim, ó. Eu sempre encontro algumas pessoas pela rua. Tô com o espinhinho da roseira da minha esposa aqui, cara. Vou tentar suportar até o final da live. O barco balança. É para testar quem fica e quem pula. Sim, senhor. E algumas pessoas me perguntam na rua assim: bom, doutor Juan, fulano tá com o senhor, fulano não sei o que lá. Todos os meus amigos estão comigo. Eu não sou do estilo político, não tenho essa formação de que abandona companheiro. Eu não abandono ninguém. O que acontece é que, como a gente tem uma atividade política que é muito longa dentro do município de São Sebastião, desde os idos de 1985 que a gente faz isso, né? Já são 40 anos, mais ou menos, né? Cerca de 40 anos, nós colocamos muita gente na política que entrou junto comigo no grupo e essas pessoas cresceram, foram eleitos, alguns ganharam representatividade e ao longo do caminho eles entenderam que seguir o Dr. Juan não lhe seria proveitoso de uma forma ou outra, né? E eu respeito isso. O cara não quer seguir o meu trabalho, segue a vida dele, é assim que tem que ser. Agora, ai daquele do mundo da política que afirme assim: o Dr. Juan me abandonou. Se falar isso é um grande mentiroso. Eu nunca abandonei ninguém. O que eu tenho em mim é assim, ó, ninguém fica ao meu lado porque eu obrigo. Tem liberdade total para vir e ir, da maneira como bem entender, né? E eu tenho um péssimo costume de não impedir ninguém de alçar voo. Quem quiser alçar voo, alça. Vai pelo caminho que entender que é melhor para ele, né? Eu não impeço ninguém. O que eu não abro mão é das minhas convicções. Então, como eu me mantenho reto na minha luta política já há quase 40 anos dentro de São Sebastião, as pessoas se aproximam, gostam e ficam, algumas se aproximam, tiram proveito e saem, outras se aproximam e não ficam, vão embora rapidamente, né? Então, isso é normal da vida política. Então, todos aqueles que tiveram origem na política junto comigo têm liberdade para ir para onde bem entenderem, né? E todos aqueles que quiserem entrar na política junto com o meu grupo, dentro dos conceitos que temos firmados de como é que se deve exercer a política, né, são muito bem-vindos. Mas nenhum daqueles que saiu do grupo e está por aí alçando voos com suas próprias asas, né, ou com aquilo que pensa ser asas, às vezes é apenas uma penugemzinha, né, sigam a sua vida, mas não virem falsas declarações contra o Dr. Juan. O Dr. Juan não abandona ninguém. Isso é uma inverdade e o mundo da política em São Sebastião sabe bem disso. A palavra do Dr. Juan não tem volta. Deu a palavra, ele cumpre. Prometeu, ele cumpre. Agora, não são todos que aceitam o jogo como eu gosto que se jogue, né? Sem desvios, né? Então, cuidado com o que falam a respeito de mim e do meu grupo.
eu defendo por demais as pessoas que são ligadas a mim, tá bom? Queria dar uma entradinha em algumas coisas assim antes de começar propriamente os temas que eu separei. E uma coisa bastante engraçada que ocorreu durante essa semana que passou em São Sebastião, né? Nós tivemos aí a visita, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que queiram ou não, ele é o ex-presidente, se gostem ou não, ele é o ex-presidente. Então ele tem lá uma representatividade, tem um grupo de pessoas que gosta e o acompanha, e ele esteve em São Sebastião, né? Ficou aí alguns dias lá em Marizias, andou aqui pelo centro, pela Costa Sul, fez umas visitas por aí, e sempre com pessoas ao redor dele, tirando foto, cumprimentando, etc e tal. E aí eu estranhei, falei assim, o prefeito aí da cidade, né, esse nosso prefeito, ele foi apoiador do Jair Bolsonaro, né? Foi apoiador. E ele não estava viajando, não estava na Europa, não estava na Alemanha, não estava na Itália, não estava nas Maldivas, não estava em Lisboa, ele estava em São Sebastião, ele estava por aqui, né? E eu estranhei que ele não postou nenhuma foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu falei, ué, o que será que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo da história, rapaz. O ex-presidente desembarcou lá na marina, aqui no Portal do Olaria, numa marina grande que tem ali, bonita, né? E inclusive marcou encontro com seus correligionários por ali. E o prefeito estava lá esperando o desembarque do presidente para recepcioná-lo, tirar umas fotinhos, né? Eis que um assessor levantou um laptop assim, um segurança, e mostrou pro presidente Bolsonaro, ex-presidente, presidente, esse aqui é o prefeito, olha. Bolsonaro olhou para o assessor e para os responsáveis da Marinha e falou assim, ó, enquanto ele estiver aí, eu não saio, tirem ele daí. Eu não vou tirar foto ao lado de quem tem essa história de agressão contra a mulher. Oh, meu Deus! Quase me torna um admirador do Bolsonaro. Quase. Respeito, mas não sou um admirador, né? Mas com essa atitude ele ganhou ponto comigo, hein? Subiu na escala. E procure nas redes sociais se tem alguma foto do atual prefeito ao lado do presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia perder essa oportunidade, cara? Pois é verdadeira a história. Enquanto ele não sair daí, eu não desço. Digam a ele. Oh, que alegria! Fiquei feliz, hein? Quando eu soube disso, eu fiquei feliz. Tá? Que vexame, hein, prefeito? Que vexame. Só quem não te conhece que te compra, sabe? Que baixaria. Mas vamos lá. O que você acha disso aqui, ó? Uma fotinho discreta do globo terrestre, tentando localizar as Ilhas Maldivas. De repente as Ilhas Maldivas são essa manchinha aqui, ó. No pezinho da Índia aqui, do Sri Lanka, né? São tão pequeninas que nem aparecem no mapa direito, né? Você chega mais perto, ainda não aparece que é terra que tem ali, né? Você chega mais perto, aí você vê que é um arquipélago com minúsculas ilhazinhas, né? Pequeninas, mas que são de uma beleza estonteante, né? Uma beleza fantástica. Imagine você saindo do mar das Maldivas, assim, por uma escadaria, né? Num bangalô desse tipo assim, porque lá praticamente tudo são spas, né? Olha que maravilha, cara. Imagina você pegando a sua esposa, sua namorada, sua amante,
um cacho qualquer seu e passar uns dias aqui, olha só, nas Maldivas. Veja que beleza de lugar, cara. Olha que coisa cinematográfica. Imagine uma lua de mel nas Maldivas. Olha! É de arregalar os olhos, né? É de arregalar os olhos e de furar o bolso, porque isso aqui é caro pra danar, né? Você gostaria de dar uma chegadinha nas Maldivas? Seria fantástico, não? Eu ainda não vou falar quem esteve nas Maldivas curtindo uma luazinha de mel, paga com dinheiro público de São Sebastião, numa fugidinha de uma das muitas viagens internacionais que foram subvencionadas com dinheiro público do município de São Sebastião. Mas eu vou falar. Afinal, mostrando essas fotos, qualquer menina do município de São Sebastião gostaria de passar uns 5 dias com o seu amor, tudo pago, nas Maldivas, hein? A Polícia Federal precisa rapidamente, né? E os vereadores precisam rapidamente pegar esse fio, antes que eu tenha que falar, hein? Antes que eu tenha que falar. É que eu falei na live passada e algumas pessoas ficaram assim, Maldivas, passaporte, carimbo. Eu vou mostrar. Em momento oportuno eu vou mostrar. Porque tem muito espertalhão nessa cidade achando que é o dono da bola, né? Só que é o espertalhão pago com dinheiro público e jogando com a bola do povo de São Sebastião, pagando de milionário, sustentado pelo dinheiro do orçamento do nosso município. E vai ser preciso que isso chegue ao povo, porque ainda tem muita gente aplaudindo hipócritas e canalhas que dominam a política de São Sebastião, tá? Muita gente paga com dinheiro público que aplaude essas hipocrisias feitas com o nosso dinheiro e de maneira criminosa, o que é pior, né? De maneira criminosa. Não tem dinheiro no município, o município está falido, está à bancarrota. Todo instante nós ouvimos essas frases ditas pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos assessores do prefeito, pelos vereadores, por todo mundo que entende um pouquinho de administração pública em São Sebastião e conhece a prefeitura, diz a mesma coisa. O município está falido, não tem dinheiro, com altíssimas suspeitas a se manter o quadro e que agora, no mês de agosto, nós não tenhamos dinheiro suficiente sequer para fechar a folha de pagamento da prefeitura, que aliás está monstruosamente grande. Já estamos no limite superior do gasto com o pessoal, mesmo com essa sem vergonhice de não dar nenhuma reposição aos servidores públicos. A folha está tremendamente inchada, com um excesso de pessoas que nada fazem, que tem o único e exclusivo compromisso de aplaudir e arrebanhar votos para o grupo que está no poder, mas a vida deles, de lua de mel nas Maldivas, a vinícolas na Europa, a coisa tá bombando, mas está vindo à tona, né? Lentamente vem à tona. Canso de encontrar amigos que dizem assim, ó, ô Juan, vocês denunciam, você fala, você grita lá, mas isso só acaba em pizza. Bom, uma hora você dá 10 tiros, uma hora você pega um pato, né? Uma hora vai acertar. E essa semana você já percebeu que a coisa não é tão simples assim, né? Você apronta, desvia dinheiro público, você paga obras que não foram feitas, você supercontrata, superfatura, etc e tal, e pensa que vai sair limpinho lá na frente e curtir tudo aquilo que amealhou do erário. De repente fica um rabinho lá para trás assim, ó,
que vem algum órgão e pá, te pega pelo rabo. Aí quando pega pelo rabo e puxa a pena, vem um galinheiro inteiro, né? É o que nós vamos ver em São Sebastião, já estamos vendo alguma coisinha e em pouco tempo vamos ver bastante, né? Espero que sim. Aqui está uma situação que eu tenho me batido há muito tempo. O município de São Sebastião tem dinheiro mais do que suficiente para honrar com todas as suas responsabilidades frente à nossa população local, sem precisar de nenhum empréstimo. Nenhum empréstimo. O orçamento do município de São Sebastião é extremamente rico, extremamente bem dotado. Com relação a qualquer município de todo o Brasil, nós temos uma posição privilegiada. Para este ano, com tudo que mentem por aí, o nosso orçamento, a nossa arrecadação deverá chegar muito próximo de 1,5 bilhão. Com crise, com catástrofe, com tudo, nós chegaremos muito próximo de 1,5 bilhão. E todo esse dinheiro, eu tenho dito para os senhores, não é suficiente para que a prefeitura preste um serviço público de qualidade. Ela só presta serviço de qualidade quando é para o prazer dos seus governantes. Maldivas, etc. Né? Agora, quando é para atender a população, sempre está difícil, não tem dinheiro, estamos com problemas, etc. e tal. Chegamos ao absurdo daquela cena patética do vice-prefeito assumindo que o município está falido e que gasta muito mais do que arrecada. Mas ele não gasta muito mais do que arrecada levando serviços para a população. Ele gasta muito mais do que arrecada com desvios de dinheiro, com superfaturamentos, com contratos indevidos, com gastos desnecessários, e que isso não drena para a população, drena para eles, né, para os mandatários, certo? Agora, com a catástrofe do dia 19 de fevereiro deste ano, 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de maio, 19 de junho, nós estamos partindo para o 4º mês, 120 dias, daqui a pouquinho, mais 4 dias, nós vamos completar 120 dias daquele episódio lamentável, daquela chuvarada que deu em São Sebastião e que levou vários munícipes, ceifou a vida de vários munícipes. E eu digo desde então, veja as lives passadas, que isso que ocorreu despertou o governo federal, que aqui esteve e colocou uma montanha de dinheiro à disposição do município. Despertou o governo estadual, que aqui esteve e colocou um monte de dinheiro e está colocando à disposição do município. E o governo municipal dorme em berço esplêndido desde então, esperando doações, esperando os recursos federais, os recursos estaduais, porque os recursos municipais não existem, porque o município está falido. E se os senhores prestarem atenção, em todas as reportagens, essa semana agora fomos abalados mais uma vez por uma chuva intensa, e todas as reportagens que passaram por aí, fotografias, vídeos, internet, etc. e tal, mostram que as áreas atingidas pela catástrofe do dia 19 estão na mesma condição física há 120 dias. E essa remoção, limpeza, religação de água, de esgoto, de energia elétrica, retirada de entulhos, tudo isso está por conta da prefeitura. E ainda que por conta da prefeitura, o governo federal colocou kits de limpeza, dinheiro para contratação de equipes para fazer essas remoções. E você fica assustado quando você vê as fotos dos locais e vê que está tudo absolutamente igual. Você vê que há 120 dias a população que foi acometida por essa chuvarada continua na mesma situação de desespero, insegura, não sabe para onde vai. Muitos foram
colocados nas suas casas que são ditas de risco, porque não tinham uma resposta a dar a essas pessoas e as obrigaram a voltar para suas casas em áreas de risco. Imagino como está o coraçãozinho dessas pessoas com essa chuva também pesada que deu agora de quase 200 milímetros, né? E eu disse para os senhores, a primeira coisa que o prefeito vai fazer é tentar obter um empréstimo para se garantir aí, não para atender a catástrofe. Não para atender a catástrofe, porque o orçamento do município é mais do que suficiente para fazer esse serviço de limpeza, de retirada de entulhos, etc. e tal. Mas é para tentar sanar dívidas que ele tem e tentar manter esse discurso de que faz e faz obras, etc. e tal, que não duram absolutamente nada. E a Câmara Municipal entrou no jogo, autorizou o prefeito a contrair um empréstimo de 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para obras em função da catástrofe. Que obras em função da catástrofe existiriam 120 dias depois de caráter emergencial? Tudo de emergencial o Estado já está fazendo, etc. e tal. As coisas que a Prefeitura tem que fazer são as rotinas, eventualmente não se faz essa obra aqui, se investe aqui onde houve uma queda de um muro, onde houve o arraste de uma galeria, etc. e tal. Então é o normal da prefeitura, tem que ter recurso para isso, tem que ter em caixa dinheiro para essas contingências, né? Mas o prefeito foi lá e pediu para a Câmara autorizar ele a pegar emprestado mais 100 milhões de reais, né? Já temos empréstimos aí da ordem de 150 milhões de reais aproximadamente que já estamos pagando. E agora mais 100 milhões de reais que serão pagos, né? E eu quero contar aqui essa história mais uma vez para que você entenda o que é entregar um município como São Sebastião, dotado de um belíssimo orçamento, na mão de pessoas incompetentes, inexperientes. De nada vale essa montanha de dinheiro porque eles desviam esse recurso tudo. Ou para pagar grupos políticos que os apoiaram, ou para se enriquecer às custas do erário. É sempre assim que as coisas funcionam quando se escolhe mal os representantes. Vejamos isso aqui, ó. O prefeito faz um alarde danado assim, ó. Sancionamos a Lei 2967 de 2023, que nos permitirá captar 100 milhões para implantar ações emergenciais nas áreas afetadas pela recente catástrofe. Ações emergenciais em áreas afetadas pela recente catástrofe. Sim, a catástrofe é recente, mas as atividades da prefeitura no local são zero. Se tem alguma atividade é no governo do estado ou no governo federal. Ações emergenciais agora não existem mais. Não existem mais. Agora, eventualmente, ações de recuperação, de manutenção, etc. e tal. O que era emergencial já deveria ter sido feito. Mas não foi feito também. Então, 120 dias depois, após uma luta intensa, o prefeito consegue sancionar a lei que lhe permite retirar 100 milhões em empréstimos na Caixa Federal. Então, guardem isso aqui. A lei está sancionada. E a lei foi... Se abrir aqui, né? E a lei foi publicada. Está aqui a lei. Já publicada no Diário Oficial, já dada publicidade, portanto está em vigor. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Federal e dar outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Federal até o valor de 100 milhões de reais. Artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, artigo 5, artigo 6, artigo 7º. 7 artigos. A Câmara, quando recebeu a lei do prefeito, ela fez emendas a esta lei, né? Emendas que deixaram ela dessa forma. O artigo 1º tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parágrafos. Eles emendaram 12 parágrafos no artigo 1º. Artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, 6º e 7º. Ou seja, os vereadores fizeram emendas aprovadas por unanimidade. O prefeito
imediatamente vetou as emendas. Não, sem emendas. E mandou o texto do veto para a Câmara. Diante do exposto, veto parcialmente o projeto de lei, especificamente o prescrito nos seguintes parágrafos e artigos a seguir elencados. Parágrafo 1º, 3º, não tem o segundo. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º do artigo 1º e o artigo 6º. Vamos voltar lá? Ele vetou todas as emendas, os parágrafos, primeiro, 3º, não vetou o segundo. Ele não vetou o segundo. E os vereadores, 5 deles, acataram o veto do prefeito e derrubaram as emendas feitas pelos vereadores, exceto o parágrafo 2º. Esse não foi vetado. Esse parágrafo diz assim, foi uma emenda do vereador Maurício, que todos os estudos e projetos sejam executados pela Secretaria de Obras do município. Que todos os estudos e projetos sejam executados pela Secretaria de Obras do município. Ou seja, esse parágrafo não foi vetado. Não foi vetado. Então, vamos ver como é que ficou a lei que o senhor prefeito publicou. Ele publicou assim, artigo 1º, artigo 2º. Cadê o parágrafo aqui que tinha que estar aqui? Ele simplesmente excluiu o parágrafo quando sancionou a lei. Isto é crime de responsabilidade. Ele modificou uma lei que foi votada pela Câmara Municipal e que ele vetou, esquecendo-se de vetar o parágrafo 2º, parágrafo que diz que ele tem que fazer todos os projetos, etc., para atender as obras emergenciais que tem que ser feito pela Secretaria de Obras. Até o nosso amigo Elton Romano, que eu mando um abraço muito carinhoso, ele já rapidamente fez um artigo. Ato arbitrário. O prefeito Felipe Augusto excluiu um parágrafo da lei que autoriza o empréstimo bancário de 100 milhões. Ele excluiu. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E eu não vi, por parte da Câmara Municipal ainda, nenhuma defesa vigorosa de que o prefeito cometeu um crime de responsabilidade e que esse crime é passível de cassação de mandato. É mais fácil cassar o mandato do prefeito por esse crime que ele fez, e portanto os vereadores deveriam e devem criar uma comissão especial de inquérito, abrir um novo processo de cassação do senhor prefeito, porque isso aqui não precisa de testemunha, não precisa de absolutamente nada. É extremamente ágil. O erro é absolutamente constatado com a lei editada, publicada, sancionada. E isso significa que o prefeito está para a Câmara Municipal e para a nossa comunidade. Porque a grande pegada, aí vem o pulo do gato, né? A grande pegada desses 100 milhões não é efetivamente fazer alguma coisa, porque não vai fazer. Não vai fazer, né? Uma coisinha ou outra, mas a grande pegada, que você não consegue mensurar, nem medir, nem dimensionar, é a feitura dos projetos
Isso vai ser contratado um escritório de grande renome, porque merece, né? Afinal, foi uma catástrofe brutal e vamos precisar dar resposta a isso. Um escritório de grande renome, ligado a alguém muito próximo ao senhor prefeito, aos seus parentes, por um valor astronômico, da ordem de 10 a 15 ou 20 milhões de reais, para a feitura de projetos. Quando a emenda do vereador Maurício diz que isso deve ser feito pelo Departamento de Obras da Prefeitura, que tem arquitetos, tem engenheiros, tem técnicos os mais variados, tem ciência do problema, porque estiveram andando por todos os cantos, né? E que poderiam fazer os projetos, já que são profissionais habilitados. Mas não, o que se quer é contratar uma empresa fora para gastar aí 15 a 20% desse 100 milhões para a feitura de projetos. Eu vou ficar muito ressentido com a Câmara Municipal se eles não agirem em cima dessa trucagem do senhor prefeito, se eles não pedirem imediatamente uma comissão especial de inquérito. Não há mais o que discutir. Todos os elementos para a instalação da comissão estão presentes. Não há produção de prova, não tem que se produzir nada. A coisa está totalmente consumada. Eu vou ficar muito ressentido com vocês, viu? Porque, com certeza, esse processo de cassação que está em andamento na Câmara Municipal vai dar com os burros na água. Não vai surtir nenhum efeito, porque já deixaram passar muito tempo e logo vão ser impossibilitados de prosseguir por prescrição, né? Vão me ouvir ou não? Tem que me ouvir. Eu gostaria que ouvissem e que assumissem o protagonismo disso, antes que sejamos obrigados a levar isso ao conhecimento do Ministério Público, né? Para que o Ministério Público determine providências. Esta lei tem que ser anulada e o prefeito tem que ser cassado por ter fraudado lei aprovada pela Câmara Municipal de São Sebastião. Entenderam? Depois eu dou mais uns toquinhos a respeito disso, né? É brincadeira, cara. Os caras perderam completamente o respeito com o nosso município. Eles não têm respeito nenhum para com a população. O tempo todo mentindo e fazendo propaganda enganosa em cima dos nossos moradores, né? E agora, de uma maneira assintosa, eles não respeitam nem a lei que foi aprovada na Câmara Municipal de São Sebastião. Simplesmente retiram aquilo que lhes pode prejudicar ou lhe tirar algo do bolso e segue a luta, né? E nós ficamos a ver navios. Há bem pouco tempo, vou lembrar disso porque eu passei esse tema para o nosso querido Elton Romano e ele ficou de avaliar, né? Há bem pouco tempo foi exonerado da Prefeitura de São Sebastião um servidor de carreira que estava na Câmara exercendo o seu mandato, e uma das causas da exoneração foi porque esse servidor lá na Câmara ele alterou o texto final de uma lei em benefício próprio. Isso foi detectado e o atual prefeito fez a maior pantomima e exonerou o servidor, que está aí exonerado a bem de serviço público. É exatamente a mesma coisa. Se vale para o servidor porque alegaram que ele introduziu lá um artigo que não estava no projeto de lei enviado à Câmara e ele alterou após a redação final, agora é a mesma coisa. A redação final foi alterada pelo senhor prefeito, ele retirando um parágrafo que pode causar probleminhas para os seus sonhos de enriquecimento, né? Atenção, vereadores, ação, por favor, né? A prefeitura tem alegado a todo instante, né, essa ausência de recursos dentro do município para atender o mínimo possível à população de São Sebastião. Vou fazer um mínimo de coisas em benefício da população de São Sebastião. Vai cortar viagens na saúde, vai cortar serviços que são necessários para o povo, né? Mas não vai cortar na carne,
aqueles cargos comissionados aos montões, não vai interromper algumas licitações e alguns contratos milionários, né? E a gente encontra isso aqui, ó, e não querem que a gente fale. Eu venho falando disso já há algumas lives, né? Agora está no site da Prefeitura de São Sebastião, né? Não interessa o nome do servidor. Tá aqui, ó, um professor de educação básica, estatutário comissionado, esse mês tirou de salários R$148 mil. Qual é o professor de educação básica da Prefeitura de São Sebastião que em algum momento de toda a sua carreira de 20 ou 30 anos no magistério, em algum momento sonhou ganhar R$150 mil no mês? Tipicamente isso aqui caracteriza favorecimento dos parentes do senhor prefeito. É impossível, do ponto de vista funcional, que alguém tire esses valores num mês de trabalho. É impossível, a menos que estejam fazendo alguma malvadeza. O servidor de carreira não conseguiu ter e não terá qualquer tipo de reajuste este ano, muito menos o ano vindouro, porque é ano eleitoral. No ano eleitoral, os reajustes salariais são média dos anos anteriores. Então, o ano que vem será também ano de caristia para o servidor público municipal. Mas os protegidos do senhor prefeito, os comissionados em abundância dentro da prefeitura, né, têm se servido bastante de dinheiro na folha de pagamento da prefeitura. Eu mostrei outros casos, mas esse aqui superou as expectativas, né? Há vários casos como esses. Servidores que têm salário base de 2 mil, tiram 25 mil por mês com acréscimos no seu pagamento. Servidores que ainda estão em período de... Como diz, até me falhou aqui a palavra. Vou achar aqui, vamos ver se eu acho aqui. Estão ainda em período probatório, que ganham é triste, eu dou risada porque é um servidor que está em estágio probatório, mas ganhou um cargo comissionado do senhor prefeito, e ele, de um salário base de 1.300, ele passa para um rendimento de R$26 mil por mês. Enquanto isso, os colegas que estão há anos na prefeitura, né, não conseguem ter nem a reposição da inflação no seu salário. E pior, não conseguirão talvez nem garantir a sua aposentadoria porque destruíram o FAPES com a malversação das aplicações do FAPES no mercado financeiro. Esse governo que aí está conseguiu ser infinitamente pior do que o pior dos governos de São Sebastião. Está destruindo de cabo a rabo toda a máquina pública e está destruindo o patrimônio da Prefeitura de São Sebastião, que são os seus servidores públicos, né? Preste atenção. Ouça tudo isso que a gente está falando. Eu às vezes falo e outras pessoas falam nas redes sociais, e não se deixem levar mais por esse canto da sereia, né? Sentiram que em São Sebastião é frouxo o negócio, é entrar, dar uns carguinhos, dar umas próteses, uns enxertos para um e para outros, e podem fazer o que bem entendem, porque a seguir vem uma enxurrada de propaganda para tentar iludir que se está fazendo alguma coisa. Enquanto isso, a prefeitura está indo para o buraco. Eu digo isso porque, veja bem, agora, recente, está lá o senhor prefeito... Bom, pessoal, hoje, junto com o secretário de Saúde, o Reinaldinho,
Nós estamos aqui no Hospital de Clínicas de São Sebastião visitando a nova maternidade. 13 novos leitos, totalmente equipados, com berços, com estrutura de camas, macas, com réguas de... Eu já falei para vocês que é sempre assim. Quando o bicho tá pegando, eles vão lá e fazem alguma filmagem mostrando que estão reformando e fazendo novas obras dentro da estrutura da Prefeitura de São Sebastião, no Hospital de Clínicas, etc. e tal. E aí eles mostram alguma obrinha, por exemplo, a pediatria, ela foi já reformada pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Olha o estado que está a pediatria. Está com o seu teto totalmente mofado e foi reformada há menos de 2 anos. E inaugurada com grande alarde as pinturas das paredes. Olha como está o interior do Hospital de Clínicas de São Sebastião, em locais que não fizeram parte dessa filmagem da maternidade. Tudo mofado, em condição degradante para aqueles que têm que frequentar esse ambiente, né? Lá no UPA, os caras vão e fazem reformas a todo instante. Todo instante. O cidadão está sentado para tomar esperando sua consulta e o teto cai na cabeça do cidadão, né? E aí, sempre a velha conversa. Quando a coisa está agarrando, que o negócio está ruim, eles inventam uma obrinha, uma reforminha. Só esquecem de dizer quem é que faz as reforminhas dentro do hospital. Quem é a empresa que está colocada dentro do hospital e que a todo instante faz reforminhas, uma agora, outra depois, outra mais depois? Por que não mostram que essas reforminhas são feitas por parentes de secretários municipais e que isso é uma fonte inesgotável de pagamento, porque há lugares do Hospital de Clínicas de São Sebastião que não há mais o que se reformar, há que se construir uma nova edificação, como nós propusemos lá em 2008, e iniciamos as obras, mas como não fomos reeleitos, pararam com tudo e o hospital é exatamente a mesma estrutura física que se tinha lá há 15 anos atrás, né? Se tivéssemos sido reeleitos, teríamos já instalado ali um novo hospital, conforme o projeto que apresentamos à época e iniciamos, né? Eu quero que os senhores enxerguem isso, né? Então, de nada vale ir lá fazer missa, pedir proteção, o prefeito com aquela cara de alma sofredora, orando e ajoelhando para receber a sua hóstia, enquanto por trás se tem uma malversação de dinheiro, uma má aplicação de recursos brutal dentro da estrutura do Hospital de Clínicas de São Sebastião. Eu tenho apontado isso, vou apontar, porque é vergonhoso o que se está vivendo em São Sebastião. Como é que eles superam essas coisas, né? Eles superam assim, ó. Eu vou ter que falar disso. Sinto muito. Uma tremenda de uma chuvarada agora, novamente. As pessoas vieram a público novamente através das redes sociais, mostrando que tudo estava como antes. Os escombros largados, as casas semi-demolidas, aquelas montanhas de terra dentro da Vila Saí, dentro das outras áreas, que não foram tocadas pela prefeitura. Aquilo já deveria estar tudo limpo, removidos todos aqueles entulhos, porque aquilo é um perigo a todo instante, porque é terra instável. Uma chuva como a que deu agora se revelou novamente, né? Lodo, barro, sujeira correndo, as pessoas morrendo de medo, porque aquilo está altamente instável. E a prefeitura já deveria ter providenciado a limpeza daquilo tudo, né? Já deveria estar tudo bem garantido. Aí de repente você vê, vou mostrar aqui só um pedacinho, né, para ver se você entende. Algumas redes de TV, vejam isso aqui, ó. Deixa eu pôr a voz. Conhecem esse cara, né? Que a gente chamou de Antônio durante mais ou menos 1 hora, mas na verdade era João. Ele falou assim: não, eu aprendi no Datena que tem que dar o nome errado, porque a gente não pode confiar em ninguém. Na verdade, depois que ele confiou no Lucas, levou o Lucas até a casa dele, e lá na casa dele
Ele disse que queria que o barraco dele fosse arrumado e tal, e o prefeito que cumpriu com a promessa. Eu disse, eu não boto as minhas fichas em cara ruim, não. Eu conheço o prefeito Lázia, das atitudes dele, e ele foi hoje mesmo visitar o local e disse que vai ajudar o seu João, mais conhecido como Antônio, o Antônio conhecido como o seu João. Ele ficou emocionado quando ele soube. Para os fãs do Datena, é inacreditável o que esse homem falou. Eu conheço o prefeito lá e ele é boa gente. Conhece coisíssima nenhuma. Porque o programa do Datena é um programa eminentemente policial. Será que já não chegou lá no seu Datena todos os episódios de violência contra a mulher praticados pelo senhor prefeito? Não chegou lá no Datena todas as investigações de Polícia Federal que estão correndo, né, as ações que estão correndo por superfaturamento e desvios de dinheiro durante a pandemia? Será que ele não sabe com quem está tratando? Olha, eu tenho certeza que ele sabe. E tenho certeza que o repórter, né, que fez a reportagem, que é esse garotinho aqui, ó, Felipe Garrafa, né, que é repórter e apresentador no Grupo Bandeirantes de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião, ele também sabe. Só que nós sabemos também que o Felipe Garrafa, que fez a reportagem, ele está na folha de pagamento da Prefeitura de São Sebastião, ó. Ele foi contratado aqui sem licitação, agora no mês passado, né? Para um serviço de publicidade dos atos oficiais através de transmissão de áudio e vídeo. Desde quando a prefeitura faz transmissão de atos oficiais através de sistema de áudio e vídeo? A prefeitura de São Sebastião, como qualquer prefeitura, ela faz a transmissão dos seus atos oficiais através do Diário Oficial, que aliás foi criado pelo Dr. Juan, lá nos idos de 2005, quando criou o Boletim Oficial do município, que hoje é o Diário Oficial Eletrônico do município de São Sebastião. É ali que se faz a divulgação dos atos oficiais, não através de contratação de empresa de publicidade. Mas o rapaz que é o repórter que levou o prefeito lá e poliu a imagem dele como se ele fosse resolver o problema do homem que está lá há mais de 20 anos, e que o prefeito descobriu agora que, já da catástrofe anterior, há 4 meses atrás, está em condição péssima de habitabilidade a casa dele, e agora com a reportagem foi lá para fazer média. Só que essa média é paga com o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião. O repórter que o levou lá, amiguinho do prefeito, né, que frequenta aqui os bastidores da Prefeitura de São Sebastião, recebeu 16 mil reais para um trabalho que ninguém sabe, ninguém viu, e emitiu inclusive uma nota fiscal, né? Tá aqui a nota fiscal de 16 mil reais. Nome: Felipe Garrafa Fernandes. Quem é esse? O repórter que enganou o Datena. Em função daquela graninha aí que nós acertamos aí nesse mês, vou te pôr no Datena e vou fazer ele dar uma lustrada. É bom que aquelas pessoas que são dos veículos de comunicação em São Sebastião deem um alô lá pro Datena e falem assim: rapaz, você comprou gato por lebre. O seu repórter presta serviço lá na Prefeitura de São Sebastião, recebe para polir a imagem do senhor prefeito e colocou no seu programa em rede nacional com você elogiando um cara que não merece elogios. Vá buscar os elogios lá agora na Costa Sul com aquele povo que está até hoje lá esperando as ações da Prefeitura de São Sebastião. Então escolhem a dedo um cidadão que não mostro, não é do meu feitio, né? E levam uma informação totalmente furada, totalmente errada, para agradar aqueles que recebem pela Prefeitura de São Sebastião e você nem sabia. Então, tudo que você tiver de elogio na Prefeitura de São Sebastião é pago. Tudo que aparece nas redes de comunicação e que elogiam a Prefeitura de São Sebastião é pago. Nada é mídia espontânea, nada é mídia por méritos. Esse furo do Datena eu não esperava. Parabéns pro Garrafa, que está ganhando no mole
e ainda deu uma rasteira no Datena, fazendo ele falar o que não é verdade. É bom se retratar. Eles são tão abusados que numa live passada eu mostrei para vocês que isso aqui estava rodando nas mídias sociais, né? Um jornalzinho, 100 dias de reconstrução em São Sebastião. E aqui não mostra nenhuma ação da prefeitura, a não ser coisas feitas pelo governo do estado. E agora houve um derrame desses jornaizinhos em todo o município, colocados nas caixas postais, nas caixas de correio, de todas as residências do município de São Sebastião. Esse material. Você viu isso aí jogado pelas ruas, entupindo bueiro, fazendo uma sujeirada desgramada, para fazer louvação das ações de reconstrução da Prefeitura de São Sebastião. E você abre o jornalzinho, não vê nenhum serviço de utilidade pública, a não ser propaganda descarada de coisas que não correspondem à realidade. E ainda vem junto esse panfletinho. Quem é o porcão? Já falei sobre isso para vocês, né? O grande porcão que põe lixo na rua de São Sebastião, que não recolhe adequadamente o lixo, que não obedece às tabelas de coleta dentro dos bairros, é a Prefeitura de São Sebastião. Empestear a cidade com essas coisas aqui que não tem utilidade alguma para a população, mas que é um gasto brutal de dinheiro, porque, salvo melhor análise, é uma publicação da Prefeitura de São Sebastião. Está maior aqui o nome do prefeito que da própria prefeitura, do prefeito e do vice-prefeito, né? Tem mais destaque o nome deles do que a Prefeitura de São Sebastião. Esse tipo de publicidade no município de São Sebastião tem proibição dentro da nossa lei ambiental, a lei 848 de 92, né? O supermercado aqui da cidade enfiava nas caixas de correio de todas as casas uma infinidade desses panfletinhos de promoção, alguns ainda o fazem. Tomou uma multa brutal, porque não é permitido em São Sebastião você fazer panfletagem que vai acabar caindo na rua e dando trabalho para a atividade dos servidores públicos ou da coleta de lixo, etc. e tal. Eu quero saber, primeiro, se eles sabem que isso não pode ser feito. Segundo, quem é que foi pago para colocar isso aqui em todas as caixas de correio e portões do município de São Sebastião na integralidade? Eu já vou levantar uma coisa aqui e nós vamos ver isso acontecer em pouquíssimo tempo. Quem faz essa distribuição de panfletos nas casas são empresas contratadas que são utilizadas depois, na época da eleição. São dezenas de rapazinhos e mocinhas com sacolas cheias de panfletos que vão enfiando nas casas assim. São profissionais contratados por um agente e que colocam isso à disposição dos políticos. São esses mesmos que colocam as panfletagens eleitorais à época da eleição. Nós estamos nos aproximando da eleição. Eu tô achando que já está pago o serviço de panfletagem dos candidatos apoiados pelo governo de São Sebastião. Tô achando, suspeita, hein? Veremos mais adiante, né? Veremos mais adiante. Olha, cara, revolta, sabe? Revolta o que se está observando no município de São Sebastião. E no meio de tudo isso, há notícias boas? Sim, há algumas notícias boas, né? Por exemplo, a Guarda Civil Municipal de São Sebastião, que o prefeito insiste em chamar de polícia municipal e não é polícia municipal, não pode ser polícia municipal, a legislação não permite, mas ele insiste porque ele quer criar a sua guarda pretoriana, né? A Guarda Civil Municipal de São Sebastião está completando
16 anos de existência. Radar Litoral, corrijam a reportagem. A Guarda Civil Municipal de São Sebastião completa neste ano, no dia 20 de julho, 16 anos de existência. Não são 15 anos. A lei que criou a Guarda Civil Municipal foi criada no nosso governo, a lei e a guarda, é de 20 de julho de 2007. E a corporação entrou em ativa, né, no dia 5 de junho de 2008. Então, o aniversário da Guarda Civil Municipal, a lei que criou a Guarda Civil Municipal, é agora no mês de julho. E são 16 anos de existência da Guarda Civil Municipal, certo? E não 15. O Radar Litoral fez uma boa reportagem, mas errou na idade, tá certo? Não vai querer que a mãe da guarda não saiba a data de nascimento dos seus filhos, né? E assim como nasceram lá em 20 de julho de 2007, 65 guardas municipais estão até hoje. E ainda nos alimentamos de uma promessa que não será cumprida, de que será feito concurso para aumentar o efetivo da guarda. Não há mais espaço frente à política equivocada de recursos humanos que a prefeitura tem para colocar guardas civis municipais nesse perfil que aí está. Esse é um compromisso que a mãe e pai da guarda têm, né? Que lá num novo governo a guarda será ampliada em todo o seu efetivo e terá o respeito que merece. Não serão mais garotos propagandas de governo incompetente, mas serão uma instituição, um organismo de prestação de serviço ao público, à população que paga esses funcionários e que são agora desrespeitados de maneira vergonhosa a todo instante. 16 anos de Guarda Civil Municipal. Em julho, corrija aí, Gustavo, corrija aí. Também quero dar um abração aqui na professora Camila. A professora Camila postou uma matéria, né? Eu acho que eu até separei por aqui. Deixa eu ver se eu acho, para fazer justiça, né? Vamos ver se eu acho. Eu sou tremendo com isso. Para achar isso aqui é um problema. Oh, meu Deus, não vou achar. Pintura. Não é. Mas farei menção. A professora Camila postou uma matéria na rede social, dizendo que esteve em Brasília, acompanhada de integrantes, inclusive, do governo municipal, e está conquistando, está tramitando, está em andamento, agora com uma perspectiva maior, de se trazer um Instituto Federal para São Sebastião, né? Instituto Federal de São Paulo abrir um campus em São Sebastião. Muito bacana, essa luta é antiga e eu espero que se concretize. Uma correção apenas, que a primeira faculdade pública, né, portanto gratuita, foi trazida no nosso governo. É a FATEC, que está instalada ali no Porto Grande, né? Nós trouxemos a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, nós trouxemos a ETEC e o ensino médio profissionalizante, né, do Instituto Paula Souza. Então, em 2005 a 2008, nós tivemos uma luta atroz para trazer a FATEC para São Sebastião e conseguimos, certo? Uma pena que a nossa luta é para que a FATEC instalada em São Sebastião, e foi instalada em 2007 e 2008, era que a FATEC tivesse cursos especializados em petróleo, porto e gás. Petróleo, porto e gás. Isso seria um diferencial brutal para a FATEC, porque à época, há quase 20 anos atrás, quando trouxemos a FATEC, só existiam no país 3 locais onde existiam esse curso de petróleo, porto e gás. Um lá no Nordeste, um no Rio de Janeiro e o terceiro seria aqui em São Sebastião. Isso seria o grande diferencial. Mas infelizmente eu não fui reeleito. Ao não ser reeleito,
consideraram que não valia a pena lutar por esse curso dentro de São Sebastião. Valeria e muito. Nós seríamos hoje uma escola referência, uma das pouquíssimas do país, que formaria mão de obra especializada para agir nessa área que cresce absurdamente, embora combustíveis fósseis, que tem uma provável data de término, ele exige muita mão de obra. Veja lá no Amapá, agora, briga ou não briga, vai acabar se cedendo à exploração do petróleo lá, né? Então nós formaríamos jovens que estariam suprindo os grandes potenciais que temos na região, o nosso porto, o terminal de petróleo e o terminal de gás que está aqui em Caraguatatuba. Então nós seríamos uma escola referência de ensino superior. Mas infelizmente não entenderam assim e após a minha saída da prefeitura, com a minha não reeleição, abandonaram o projeto. Uma grande pena. Hoje a nossa FATEC é uma FATEC com a qual eu tenho muito carinho e nós vamos lutar para incrementar, né? Já era tempo de ter uma FATEC descentralizada lá para a Costa Sul, classes descentralizadas. Já era tempo dessas classes estarem dentro de escolas públicas e não dentro de instituições privadas, né? Já era tempo de a gente diminuir o transporte de alunos para lá e para cá, levando as instalações físicas mais próximos das casas dos alunos, né? Mas parabéns, Camila, parabéns à luta que vocês estão desenvolvendo, há bastante gente envolvida nisso e será um grande ganho para nós se nós também tivermos aqui um Instituto Federal, porque o estadual público foi conquistado no nosso governo e se for no ritmo, talvez o federal também seja conquistado no nosso governo. Me perdoe, né? Perco o amigo, mas não perco a piada, tá bom? Senhoras e senhores, eu continuo convidando vocês a participar da luta junto a um grupo que não permite e não permitirá que São Sebastião continue sendo ultrajado por políticos inexperientes, por políticos aproveitadores, políticos que não entendem absolutamente nada de administração pública. Tem bom discurso, tem boa fala, tem boa pose, mas não tem conhecimento de como gerir esse problemão que está se tornando o município de São Sebastião em função da herança das incompetências administrativas que temos agora nos últimos anos, né? E eu convido você a fazer parte desse grupo aqui, ó. Esse grupo não tem partido, né? É uma frente em que nós vamos agasalhar todas as pessoas que entendam que São Sebastião tem que ser entregue nas mãos de um comando administrativo experiente para que a gente não passe mais esses vexames que estamos passando. Que a gente não precise pagar repórteres para que nos elogiem em rede nacional, né? Que a gente tenha manifestações espontâneas de apoio ou de reprovação a um governo. Mas um governo que fica e se detém intensamente para dizer que os recursos devem ficar dentro das nossas fronteiras e não serem utilizados para bancar grupos políticos externos às nossas fronteiras, nem ser usado para enriquecer governantes que levam os recursos daqui para fora. Tá bom? Vai pensando. Vai pensando. Maldivas, chique, regado a vinho português, chiquérrimo. Fica na sua cabecinha. Um grande abraço, quinta-feira nos vimos e põe um adesivinho no seu carro, na sua casa, e eu vou comunicando a vocês os andamentos, os avanços que estamos fazendo dentro das hostes políticas por aí, tá bom? Obrigado, um abração, quinta-feira estaremos aqui. Valeu!